Ok, então, continuando aqui com o nosso vídeo, né, a nossa tela de splash, nós iremos agora configurar ela para que no início, quando a gente clicar no nosso ícone, no nosso programa, aparecer primeiro ela e logo em seguida ela fecha e vai abrir o formulário de login, ok? Formulário de login fechando, então vai abrir o formulário de menu principal do nosso sistema, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Uma das coisas que eu fiz aqui foi modificar o nome desse formulário. Eu vim aqui nas suas propriedades, coloquei form início, ok? Feito isso, aqui ele vai alterar aqui também automaticamente. Faz-se necessário também vir aqui no nosso módulo e dar um duplo clique sobre ele e a gente vai colocar aqui o seguinte, unload form início, tá? E vou fazer aqui outra linha de comando. Ela vai fazer o seguinte, ela vai abrir o nosso formulário de login, ok? Então vamos programar ele aqui, form underline login ponto show. Feito isso, nós vamos fechar, vamos vir aqui nessa pasta de trabalho, duplo clique e vamos ativar. Vamos desativar essa função form underline login.show, né? Eu vou apagar ela e vou ativar o nosso formulário, né? For início.show. No caso, quando a gente iniciar o nosso sistema, ele vai trazer em primeiro lugar a nossa tela de splash, ok? Vamos salvar isso aqui e vamos testar e ver como vai funcionar. Observe que aquilo que a gente programou aconteceu, né? No início abriu o Excel, mas ele fez o reconhecimento automático, fechou, né? Isso aí lá na frente nós vamos fechar o sistema e nada disso vai acontecer. E apareceu a nossa tela de splash, logo em seguida a nossa tela de login. Observe que por trás dela não tem nada, ok? Então vamos logar aqui no nosso sistema, admin, e a nossa senha 1234. Então está funcionando da maneira correta o nosso sistema. Outra coisa que eu quero fazer aqui também, eu vou vir aqui no meu menu principal do nosso formulário, né? E vou configurar o nosso ícone, né? Para que quando a gente clicar aqui, ele chame automaticamente o nosso formulário membros. Para isso, nós vamos dar um duplo clique sobre a imagem. Nós vamos colocar aqui o nome do nosso formulário, que é form membros.show. Vou salvar, vamos fechar aqui e vamos iniciar aqui o nosso formulário. Muito bem, vamos chamar agora o nosso formulário membros. Nós vamos clicar na imagem e ele vai chamar automaticamente o nosso formulário, ok? Então essa aqui é a lógica do nosso sistema. Conforme a gente for criando os formulários, nós vamos colocar os ícones e fazer essa mesma programação para que, por meio do nosso formulário principal de menu, a gente chame todos os formulários do nosso sistema. Vou fechar aqui e agora nós iremos continuar com o nosso formulário de dízimo, né? Form dízimo. E a gente vai ver aqui algumas modificações que eu fiz. A principal dela foi criar uma combo box para que por meio dela a gente venha fazer todo o trabalho que a gente precisa, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma entrada, né,
nos dízimos, ou se é oferta, ou se é, sei lá, um voto, ou coisa assim, a gente tem que ter uma caixa, tá? E por meio dessa caixa a gente venha buscar essa informação e salvar na nossa base de dados, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz lá na nossa base de dados. Vou vir aqui e observe que no vídeo passado a gente colocou realmente essas informações, código, descrição, data, valor. Aqui a gente não tinha colocado nada, tinha sido a observação, mas eu criei essa outra opção aqui, que no caso vai ser tipo de entradas, né? Então tipo barra entradas. Para quê? Vou explicar aqui para vocês. Vou voltar aqui no nosso formulário e vou fazer o seguinte. Vou dar um play e observe que as informações que a gente fez na videoaula passada continuam a mesma, menos essa daqui. Quando eu clicar aqui, ela vai me trazer uma relação, tá? Que será um movimento de entradas no caixa, ok? Então, se for dízimo, você vai clicar em dízimo, se for oferta, vai ser oferta, se for voto, votos, né? E outros, e assim por diante. Como é que eu fiz isso aqui? Eu vim aqui na minha caixa de ferramentas e selecionei essa caixa de combinação, ok? Cliquei nela e trouxe ela para cá. Até aqui tudo bem. Então fui lá na minha base de dados, tá? Na minha primeira planilha, onde a gente fez aquele cadastro de senha, né? E de usuário. Então na frente dela aqui eu coloquei aquela lista que está aparecendo lá na nossa Combo Box, ok? Eu fiz o seguinte, eu coloquei dízimos, oferta, votos e outros. Selecionei essas opções e coloquei um nome, caixa, abreviado, né? CX, underline, de comando. E dei um Enter, ok? Apenas isso. Feito isso, você vai voltar lá no seu formulário e você vai selecionar, no meu caso aqui, a sua Combo Box, e você vai vir aqui nas propriedades dela e vai procurar uma função chamada Household, tá? E você vai colocar o mesmo nome que você nomeou lá na sua caixa de nome. No nosso caso aqui é CX caixa, né? Underline de comando. Dei um Enter, nós vamos dar um play aqui e ver como ficou. Observe que a mesma lista lá da nossa base de dados, ela está aparecendo aqui dentro da nossa caixa, a nossa Combo Box. E aqui eu criei uns novos códigos para facilitar o salvamento dessas informações na nossa base de dados. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma condição onde nós vamos salvar as nossas informações mediante o nosso critério, né? E no caso será aquela nossa Combo Box. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei if, quer dizer, se combobox.value for igual a vazio, então mensagem box, favor, selecione um critério para o cadastro. Ou se quer dizer, se não, eu vou selecionar, eu vou ativar a minha planilha, a minha base de dados por nome dízimo e vou selecionar a célula A2 lá da nossa base de dados e salvar as informações que estão no meu formulário, né, nas minhas caixas de texto, lá na minha base de dados. Em seguida, nós iremos apagar todas as informações do nosso formulário. Na prática, vai se funcionar da seguinte forma. O meu critério de busca será a minha Combo Box, onde vai ter o dízimo, oferta, votos e entre outros. Tá? Então, o que acontece? Eu coloquei a seguinte condição. Se essa caixa estiver vazia e eu selecionar o botão salvar, vai aparecer uma mensagem dizendo para mim selecionar um critério de busca, ok? Então vamos lá, salvar,
favor, selecione um critério para o cadastro. Código eu vou colocar aqui 01 e vou deixar vazio aqui o nosso critério de cadastro. Então vou salvar, vai aparecer a mesma mensagem. Se eu seleciono a opção dízimo, por exemplo, em salvar, então essa informação será levada lá para a nossa base de dados. Vou fazer outro cadastro aqui. Data, hoje é a 18/1/2019. Valor R$100. Opa, R$100. Descrição, colocar qualquer coisa e vou salvar. Então observe aqui que essas informações foram salvas, né? A descrição, a data, o valor e alguma observação e o nosso critério de busca também, né? No nosso caso dízimos, ela foi transferido lá para a nossa base de dados. Vou colocar aqui o número 2 e vou colocar uma outra coisa aqui. Vou colocar aqui a data de ontem, 17/1/2019, um valor de R$50. Descrição, vou colocar aqui qualquer coisa e eu vou colocar aqui oferta, por exemplo, vou salvar. Observe que o código 2 veio, a data também, né? Descrição, o valor, o critério que a gente usou aqui, que foi oferta, está aqui e a observação. Então está funcionando da forma correta. No próximo vídeo nós iremos configurar o nosso botão editar, excluir e configurar também para que os códigos sejam postos automaticamente, ok? Forte abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixe o seu joinha.